A operação que resultou na eliminação de Mohsen Fakhrizadeh não foi apenas um assassinato político, mas um marco na história da guerra tecnológica e da espionagem moderna. O que se desenrolou em uma estrada sinuosa nos arredores de Teherã em 27 de novembro de 2020 foi a culminação de décadas de planejamento estratégico, inteligência humana e o uso pioneiro de armamento robótico autônomo. Fakhrizadeh não era um alvo comum, ele era o arquiteto da ambição nuclear da República Islâmica do Irã, um homem cujas decisões moldavam o equilíbrio de poder no Golfo Pérsico e cujos segredos eram protegidos por camadas impenetráveis de segurança estatal, tornando sua morte um golpe devastador na infraestrutura de defesa iraniana. Para compreender a magnitude deste evento, é preciso olhar para a figura de Fakhrizadeh sob a lente da história persa contemporânea. Nascido na cidade de Qom, o coração religioso do Irã, ele cresceu em um ambiente profundamente conservador e foi forjado pelo fogo da Revolução Islâmica de 1979. A queda da monarquia e a ascensão do regime teocrático definiram sua trajetória de vida, unindo sua paixão pela ciência ao seu fervor ideológico. Aos 18 anos, ele viu no novo governo a oportunidade de servir não apenas como soldado, mas como cérebro que garantiria a sobrevivência do regime através da supremacia tecnológica e militar. A dualidade de sua carreira era impressionante. Ao mesmo tempo em que subia na hierarquia da Guarda Revolucionária do Irã, IRGC, alcançando o prestigioso posto de general de brigada, ele mergulhava nos estudos de física nuclear na Universidade Tecnológica de Isfahan. Essa combinação de autoridade militar e conhecimento acadêmico permitiu que ele liderasse projetos que iam desde o desenvolvimento de mísseis balísticos até a criação de uma frota nacional de drones. No entanto, sua verdadeira e mais perigosa missão era oculta aos olhos do mundo: a coordenação do Projeto Ahmad, o esforço secreto do Irã para projetar uma ogiva nuclear capaz de ser montada em seus mísseis de longo alcance. O Mossad, o serviço de inteligência de Israel, monitorava cada passo de Fakhrizadeh com uma obsessão quase cirúrgica. Para os israelenses, ele era o Robert Oppenheimer do Irã, uma comparação que sublinhava sua importância vital para o programa nuclear de Teherã. Enquanto o Irã insistia publicamente que suas atividades atômicas eram destinadas apenas para fins civis e energéticos, a inteligência ocidental e a ONU acumulavam evidências de que Fakhrizadeh trabalhava incansavelmente para transformar o Irã em uma potência nuclear capaz de desafiar a existência de Israel e a hegemonia dos Estados Unidos na região. A vida de Fakhrizadeh era cercada de um secretismo tão absoluto que ele era frequentemente descrito como um fantasma. Mesmo dentro das fronteiras iranianas, seu nome era raramente mencionado na imprensa e suas aparições públicas eram inexistentes. Seus próprios filhos, embora soubessem que o pai ocupava um cargo alto no governo, desconheciam a profundidade e a periculosidade de suas funções diárias. Ele realizava viagens frequentes e clandestinas à Coreia do Norte, onde trocava conhecimento sobre tecnologia de mísseis e testes nucleares, estabelecendo um eixo de cooperação entre regimes que desafiavam as sanções internacionais. A decisão de eliminá-lo não foi tomada de ânimo leve. Desde 2004, Israel havia iniciado uma campanha sistemática de sabotagem contra o programa nuclear iraniano, que incluía o lançamento de vírus cibernéticos como Stuxnet e o assassinato de vários cientistas de alto escalão entre 2007 e 2020. No entanto, Fakhrizadeh permanecia como a peça central do quebra-cabeça, o líder que unificava todos os esforços de pesquisa. Em 2018, o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu expôs publicamente um vasto arquivo de documentos roubados pelo Mossad em Teherã, apontando diretamente para o cientista com a frase profética: "Lembrem-se desse nome". O planejamento da operação de 2020 enfrentou desafios logísticos que pareciam insuperáveis. O Mossad tem uma regra de ouro: não realizar operações de campo sem um plano de fuga garantido para seus agentes. No entanto, enviar uma equipe de atiradores para o coração do Irã e retirá-los com segurança após o ataque era quase impossível devido à vigilância onipresente da Guarda Revolucionária. Foi essa limitação que forçou os estrategistas israelenses a recorrerem a uma solução de ficção científica: o uso de um robô assassino controlado remotamente via satélite, eliminando a necessidade de agentes no local no momento dos disparos. A arma escolhida para a missão foi a metralhadora belga FN Mag, uma peça de artilharia robusta e letal, mas que precisou ser inteiramente reconstruída para se tornar um instrumento de precisão milimétrica. O sistema robótico que a sustentava pesava cerca de 1 tonelada e incluía uma gama de tecnologias avançadas,
como câmeras de ultra-alta definição, software de reconhecimento facial alimentado por inteligência artificial e um mecanismo de compensação de recuo que garantia que a arma não perdesse o alvo após o primeiro disparo. Todo esse aparato precisava ser introduzido no Irã sem levantar suspeitas. O processo de infiltração do equipamento foi uma obra-prima de logística clandestina. O sistema de 1 tonelada foi desmontado em centenas de pequenas peças, que foram contrabandeadas para o território iraniano através de diversas rotas e em momentos diferentes, muitas vezes disfarçadas de mercadorias comuns. Uma vez dentro do país, uma equipe de agentes locais infiltrados remontou a metralhadora robô em um galpão secreto. O destino final da arma seria a caçamba de uma picape Nissan Zamyad, muitas vezes identificada como uma Samanda azul, um veículo tão comum nas estradas iranianas que se misturaria perfeitamente à paisagem urbana. Um dos maiores obstáculos técnicos era o atraso na comunicação via satélite. Entre o momento em que o operador, localizado em uma sala de controle a milhares de quilômetros de distância, via a imagem e o momento em que o sinal de disparo chegava à arma, havia um delay de 1,6 segundos. Em uma situação de combate, esse tempo é uma eternidade. Para resolver isso, a inteligência artificial foi programada para assumir o controle final da mira. O software processava o movimento do veículo e a posição do alvo em tempo real, ajustando a trajetória das balas para compensar o atraso da rede e o movimento constante do carro de Fakhrizadeh. Na tarde de 27 de novembro de 2020, o palco estava montado. Mohsen Fakhrizadeh, apesar de ter sido avisado por seus próprios serviços de inteligência sobre um possível complô contra sua vida, decidiu viajar de sua casa de veraneio em Rostankala em direção a Teherã. Ele viajava em um comboio de 3 carros blindados, cercado por guarda-costas de elite. Ele mesmo insistiu em dirigir seu próprio carro, um Nissan Teana preto, com sua esposa sentada no banco do passageiro ao seu lado, um detalhe que o Mossad aproveitou para garantir a identificação visual positiva do alvo. Para garantir que a metralhadora robô soubesse exatamente qual carro atacar, o Mossad utilizou um engodo tecnológico. Um veículo aparentemente abandonado foi colocado em um cruzamento estratégico quilômetros antes do local da emboscada. Esse carro continha câmeras camufladas que utilizaram reconhecimento facial para confirmar que Fakhrizadeh era o motorista do veículo preto. Assim que a confirmação foi enviada para a central de comando, o sistema robótico na picape azul foi ativado, entrando em modo de prontidão para a execução do disparo fatal. Às 15h30, o comboio reduziu a velocidade ao entrar em uma área de retorno na estrada de Absard. O carro de segurança que liderava o grupo se distanciou ligeiramente para verificar a segurança frente, criando uma janela de exposição de poucos segundos. Foi nesse momento que a metralhadora robô, escondida sob lonas na picape estacionada no acostamento, iniciou sua sequência de ataque. A precisão do sistema de reconhecimento facial era tal que ele foi instruído a ignorar a esposa do cientista, focando exclusivamente na silhueta de Fakhrizadeh através do para-brisa. A primeira rajada de balas atingiu a frente do Nissan, forçando Fakhrizadeh a parar o veículo. Relatos indicam que ele pode ter saído do carro, confuso com os ruídos que pareciam falhas mecânicas ou tiros distantes. Foi então que a metralhadora disparou com precisão cirúrgica. Ao todo, 15 projéteis de calibre 7,62 mm foram disparados. 3 deles atingiram o cientista na coluna vertebral e no peito, causando ferimentos mortais imediatos. Enquanto ele caía, sua esposa, a poucos centímetros de distância, permanecia fisicamente ilesa, um testemunho da precisão aterrorizante da inteligência artificial empregada. Logo após o ataque, a picape azul explodiu violentamente. O plano previa que os explosivos internos destruíssem completamente a metralhadora e o sistema robótico para que nenhuma prova tecnológica caísse nas mãos do Irã. No entanto, a detonação não foi suficiente para incinerar todos os componentes. Partes da estrutura metálica e circuitos da unidade de controle sobreviveram à explosão e foram posteriormente analisados pelas autoridades iranianas, o que permitiu ao mundo conhecer os detalhes dessa operação que mais parecia saída de um roteiro de espionagem futurista. O impacto da morte de Fakhrizadeh foi sentido instantaneamente em todo o Oriente Médio. O Irã entrou em estado de choque e humilhação por ter permitido que seu ativo mais valioso fosse eliminado em solo pátrio por uma arma controlada remotamente. O líder supremo Ali Khamenei e o presidente na época prometeram vingança severa,
mas a retaliação direta contra Israel nunca ocorreu na escala prometida. O regime percebeu que a sofisticação do ataque indicava uma infiltração tão profunda em suas estruturas de segurança que qualquer resposta precipitada poderia levar a consequências ainda mais desastrosas. A nível geopolítico, a operação serviu para vários propósitos. Para Israel, foi uma demonstração de que nenhuma barreira de segurança é intransponível e que o país possui a vontade e a tecnologia para neutralizar ameaças existenciais preventivamente. Para os Estados Unidos, sob a administração Trump na época, o assassinato foi visto como um golpe necessário para atrasar o avanço nuclear iraniano e enfraquecer a posição de Teherã em futuras negociações. O atraso no programa nuclear causado pela perda de Fakhrizadeh é objeto de debate, mas a perda de seu conhecimento técnico e de sua liderança organizacional é inquestionável. Este evento também levantou questões éticas globais sobre o uso de sistemas de armas letais autônomos, LAWs. A capacidade de uma máquina decidir o momento exato do disparo, baseada em algoritmos de reconhecimento facial e dados de satélite, sem um humano fisicamente presente, mudou as regras do engajamento militar. O assassinato de Fakhrizadeh provou que a guerra moderna está se movendo para um espaço onde a distância geográfica já não oferece proteção e onde a inteligência artificial pode ser usada para execuções de altíssima precisão com risco quase zero para o atacante. Analisando os 30 parágrafos de contexto e detalhes técnicos, fica claro que a morte de Mohsen Fakhrizadeh foi o ponto de inflexão de uma guerra invisível que dura décadas. Ela simboliza a transição da espionagem tradicional, baseada em agentes duplos e venenos, para uma era de domínio tecnológico absoluto. Enquanto o Irã tenta reconstruir sua liderança científica nuclear, o fantasma da operação em Absard continua a assombrar seus oficiais, servindo como um lembrete constante de que o olho de Israel, apoiado por satélites e algoritmos, está sempre observando, pronto para disparar a próxima bala invisível. A sofisticação do Mossad em coordenar uma operação que envolveu múltiplos países, contrabando de alta tecnologia e o uso de inteligência artificial em um ambiente hostil permanece como um dos feitos mais impressionantes da inteligência mundial. A morte do cientista não foi apenas o fim de uma vida, mas o fechamento de um capítulo no projeto nuclear iraniano e o início de uma nova era de insegurança para aqueles que buscam desenvolver armas de destruição em massa sob a sombra de potências tecnológicas rivais. O nome Fakhrizadeh, como Netanyahu pediu, foi lembrado, mas não da maneira que o Irã desejava.